E aí galera do Loucos por Patinete, Cadu na área. Bateria do hoverboard finalizada. Como vocês acompanharam no vídeo anterior, a bateria ela tinha essas células aqui, ó. São células genéricas, não tem nenhuma marca. E são células bem ruins, né? Nessa parte aqui, ó, da bateria, existiam duas células, uma estourada e uma com vazamento e já com sinais de ferrugem. E o conjunto de 20 células que tinha nessa bateria aqui, a gente pegou as 18 células que não estavam com vazamento, que seriam essas aqui, ó, e a gente fez o teste de capacidade nas células. E eram células que deveriam ter 2.200 mAh, só que essas células aqui deram na faixa de 600 a 700 mAh. Então são células bem ruins, levando em consideração o tempo de uso dessa bateria no equipamento do cliente. Aqui eu já montei, já fiz a troca, já coloquei células de 2.200 mAh. O que a gente fez aqui? Nós fizemos o diagnóstico. Eu passei para o cliente dois orçamentos. O primeiro orçamento seria para fazer a substituição do conjunto de 20 células aqui dessa bateria, aproveitando a placa BMS original, que é essa aqui, ó. Essa aqui é a placa BMS dela. E fazer apenas a substituição das 20 células e fazer o fechamento, né, com termorretrátil e tudo mais. A primeira opção era fazer uma bateria com células de 2.550 mAh. Então ficaria uma bateria de 5.100 mAh. Era originalmente uma bateria de 4.200, que hoje não tinha nem isso. Se as duas células daqui não tiver, as células daqui não tivessem danificado, essa bateria ali não teria nem 1.000 mAh, né? Então estava muito ruim. Passei o orçamento então, com 20 células dessa aqui, ia ficar com uma capacidade muito boa, a bateria ia ficar top. Segunda opção, se ele quisesse ter mais capacidade ainda, nós colocaríamos essa célula aqui, ó, de 3.200 mAh. Como são duas células em paralelo cada série dessa aqui, ficaria com 6.400 mAh. Ficaria muito boa também. Porém, aconteceu a seguinte situação. Já tinha acontecido também em outra bateria de hoverboard, em que a gente fez a análise, identificou que não tinha como reaproveitar as células do conjunto, ofereceu a montagem com com esse modelo de célula aqui, ó. Só que na época era célula de 2.500. E o cliente, ele achou um pouco caro o valor da bateria, né, da troca de célula, e falou que se juntasse mais um valor, ele compraria um hoverboard novo, inteiro, né, zero, com a bateria nova. Porém, como vocês viram, essas células aqui, ó, que deveriam ter 2.200, elas não são células de qualidade. Então, ok, concordo plenamente com ele que se ele juntasse o valor de uma bateria nova, feita com células de qualidade, com essa ou com essa aqui, ele compraria um equipamento novo. Porém, ele não teria uma bateria nova com a qualidade que teria usando essas células aqui. Então, passei o orçamento para o cliente, expliquei, né, os motivos dos valores das células de lítio, porque são células de alta descarga, são células de qualidade, são células que a gente confia e aplica nos nossos projetos aqui. Então ele falou que temporariamente ele não faria o serviço, ele ia ver se comprava um novo equipamento. Porém, como ele gostava muito desse hoverboard, ele perguntou se tinha alguma coisa que a gente poderia fazer, se a gente poderia ter trocado só as duas células daqui e tudo mais. Aí eu expliquei para ele que se trocar só as duas células daqui não adiantaria, porque as outras 18 células não servem para nada, aquilo ali vai para o lixo. Então a gente vai descarregar essas células aqui e jogar no lixo. Isso aqui vai, não lixo comum, né? Um lixo apropriado, a reciclagem, para fazer o descarte correto dessas células. Então, o que a gente deu de opção para ele? A opção de montar uma bateria com células com menor capacidade e seriam células recondicionadas. Aí eu tinha algumas células de 2.200 mAh, então passei o orçamento para ele, né, para trocar as células por essas células de 2.200, porém não teria a mesma qualidade que essas células aqui, ó, que são novinhas, né, as células da EVE, essa aqui de 2.550 e esta aqui de 3.200. Então o cliente falou, não, beleza, por esse valor eu quero refazer a bateria, vou assumir o risco de colocar essas células recondicionadas e beleza. Então a gente executou, ó, já trocou, colocou as células aqui no lugar, fez a solda, já fiz o teste, a tensão aqui está correta, fiz o isolamento aqui, ó,
certinho com fita Kapton, fita isolante líquida, tudo certinho. Papel cevado aqui embaixo. Agora a gente vai fazer o fechamento com termo retrátil e instalar a bateria no equipamento do cliente e ele voltar a usar o equipamento aí e ser feliz, né? Para a criança dele, né? Porque no caso esse hoverboard é para uma criança, não é nem pro meu cliente em si. Mas é isso, galera. Então, nós temos aí as células de qualidade pronta entrega. Caso você precise executar algum projeto, você quer comprar só as células, a gente tem as células aqui à pronta entrega. Ó. Só não faz como a gente vê uns e outros aí às vezes perguntando. A gente deixa bem claro aqui nos vídeos que a gente faz bateria, né? Então eu faço bateria de 4 volts até 67 volts. São os projetos que a gente executa aqui no laboratório. E também, caso você não queira executar o projeto com a gente, você mesmo queira fazer, a gente disponibiliza o material, né? A gente disponibiliza células de lítio, conectores, cabo, as fitas, manta de papel cevado, fita níquel e tudo mais. Só que a gente deixa bem claro que a gente vende, a gente fornece as células novas. Aí vem algumas pessoas perguntando aonde eu compro as células, né? Então, para chegar nessa qualidade aqui, ó, para poder fornecer essas células para o meu cliente e poder revender, isso foi um processo bem longo. Eu tive que fazer muitos testes e não funciona dessa forma, né, galera? Então, assim, a pergunta é feita da forma errada, né? O cara tem que perguntar quanto é a célula e como funciona para a gente fazer a venda das células para ele. Porque quando você vai no mercado do seu bairro, você não vai perguntar lá pro dono do mercado aonde que ele compra as mercadorias dele para te vender no mercado. Você vai lá no mercado e compra, certo? Então é isso, galera. Então, se tiver interesse nas células, a gente vende. Quiser executar o projeto, a gente vende. A gente aí compartilha o conhecimento com vocês. Então, a questão de células de lítio, a gente é fornecedor delas, beleza? Então, segue, compartilha, comenta e deixa o like. Valeu! Ó, essa aqui é a placa BMS, né? A placa de controle da bateria do hoverboard. Tem uma bateriazinha chatinha de montar. Então as células que tiveram vazamento, elas estavam nessa posição aqui, ó. Eu vou remontar tudo certinho, tudo bonitinho, né? Como tava. Colocar as 20 células que eu te falei, as células verdinhas recondicionadas. E tomara que o vazamento não tenha comprometido aqui nenhum componente eletrônico da placa, né? Aí eu faço a montagem, faço os testes e aí eu faço um parecer. Vamos fazer um teste de descarga também, tudo bonitinho. E eu te falo, ó, a bateria ficou boa ou não ficou legal. Aí se não ficar legal, eu te aviso, a gente também aborta, né? Que não adianta também te entregar uma coisa que não vai ficar legal. Tomara que a placa esteja boa e não tenha sido afetada. No caso, ó, por exemplo, ó, essa aqui é uma célula de 2.500 mAh, certo? Foi uma célula retirada de um patinete elétrico, onde as células com vazamento, com defeito, foram descartadas, mas são células ainda muito boas. Por exemplo, no teste de descarga que eu fiz, ela deu aqui numa média de 2.355 mAh. Então a bateria aqui ainda está muito boa.